Bom dia. Então, o Senhor Jesus hoje vai nos falar através de um texto do Evangelho de Lucas, que nos chama ao arrependimento. Muito importante entender que todos temos que nos arrepender dos nossos pecados. Quando o Senhor Jesus falou isso, lá em Lucas capítulo 13, do verso 1 ao 9, o Senhor Jesus estava evangelizando, falando do evangelho e da salvação aos judeus. Muito importante entender isso, porque nós não somos judeus. Então, pelo menos eu não sou, talvez alguém aqui seja. Eu falei nós, mas generalizando, né? Eu descobri aqui que todo mundo que é Silva é judeu. Pronto, então todo mundo é judeu agora. Fazendo uma pesquisa rápida na internet, né? E Veras também é outro judeu. Então, eu sou 2 vezes judeu, já pensou? Eu acho que essas pesquisas estão erradas, eu acho que não é bem por aí, não. Mas, entendendo que a maioria de nós não é judeu, nós temos que, então, contextualizar o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui em Lucas, capítulo 13. Nós estamos numa empreitada, observando o Evangelho de Lucas, versículo a versículo. Já estamos hoje começando o capítulo 13. Lucas tem 24 capítulos, é um evangelho extenso. E ontem a gente estava falando para a mocidade, que é muito importante estudar os evangelhos para compreender plenamente, conhecer plenamente o Senhor Jesus Cristo. Então, um dia, terminaremos o Evangelho de Lucas, né? Depois vamos para o de João. Se estiver vivo ainda o de Mateus, mas certamente outro pastor vai continuar o de Marcos, eu já terei morrido, ido para a glória. Não vai dar tempo de pregar todos os evangelhos, porque é muito extenso. Mas é muito importante estarmos observando os evangelhos, porque apresenta de maneira muito clara quem é Jesus, sermões que Jesus pregou, e isso deve estar sempre na nossa mente, para nós não variarmos muito ou titubearmos na sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler Lucas 13, do 1 ao 9, e depois vamos observar que os arrependidos, eles são guardados por Deus. Vamos ler Lucas 13, verso 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Os arrependidos, aqueles que se arrependem dos seus pecados, eles são guardados por Deus, são bem vistos pelo Senhor, certamente o Senhor os recebe. Esses arrependidos dos pecados foram os que se converteram, entregaram suas vidas a Jesus e o Senhor cuida deles. Os que não se arrependeram dos seus pecados, esses sim estão fora do povo de Deus. E é importante perceber esta verdade em 3 exemplos aqui que o Senhor Jesus nos dá. 3 exemplos, 3 observações importantes sobre o arrependimento de pecados. Primeiro, os pecadores são merecedores de castigos terríveis. Todo pecador é merecedor de castigo. Lembre-se disso. Nós começamos a vida com saldo negativo diante de Deus.
todos merecedores de castigos terríveis. E então o Senhor Jesus nos dá dois exemplos aqui. Exemplos de galileus mortos por Pilatos e exemplo de uma torre que caiu sobre judeus, né? A torre de Siloé. Esses dois episódios que Jesus conta só são contados aqui, nesse trecho do Evangelho de Lucas. Não são mencionados em nenhuma outra parte da Bíblia e nem são mencionados na história secular, né? Nem dos judeus, nem em outro canto, somente aqui. Mas pelo que Jesus conta, parece que esses dois episódios são episódios bem conhecidos dos leitores, né? Ou melhor dizendo, daqueles que estavam ouvindo Jesus. Jesus, quando falou isso, tinha uma plateia, um grupo que o estava ouvindo. E quando Lucas registra estas mensagens de Jesus, parece que os leitores de Lucas tinham conhecimento dessas histórias, porque elas não são explicadas, elas são dadas como conhecidas. Então, volte aí para Lucas 13:1, Jesus diz assim: naquela mesma ocasião, ou seja, ainda está relacionado com o capítulo 12, ainda está relacionado com as pregações de Jesus no capítulo 12, naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. E aqui Pilatos, o mesmo que sentenciou Jesus à morte de cruz, ele era um governador muito cruel. Era um governador romano da província da Judéia e ele era cruel. Não se é explicado o motivo, mas esses galileus foram a Jerusalém para ofertar, realizar um sacrifício, uma oferta a Deus pelos seus pecados, o que era muito comum na velha aliança, eles ainda estavam na velha aliança. Por algum motivo que nós não conhecemos, Pilatos mandou soldados romanos os matarem estes galileus na hora da oferta do sacrifício. De modo que o sangue desses galileus se misturou com o sangue do sacrifício que eles estavam oferecendo. Quer dizer, foi um negócio extremamente brutal. Mas por que esse exemplo é colocado aqui e alguém fala para Jesus e Jesus responde? Havia um entendimento na antiguidade, desde a época de Jó, pelo menos esse entendimento existe, de que aqueles que sofrem situações brutais como esta, de assassinato e tudo, são mais pecadores do que os que não sofrem certas situações terríveis nas suas vidas. Um irmão passou por uma enfermidade grave. Pecado. Tem muito pecado. Deus está julgando. Nós não podemos afirmar isso. Nós não sabemos por que aquele irmão teve aquela enfermidade. Pode não ser por causa de pecado, mas eles acreditavam nisso. Por causa de certos pecados é que as pessoas sofrem mais. Em um certo sentido, acontece, né? Quando eu permito pecados entrar na minha vida, eu trago sofrimento para mim e para minha família. Mas não significa dizer que o fato de eu passar por uma situação terrível é porque eu estou com um grande e grave pecado. Por que os judeus pensavam dessa forma? Porque eles acreditavam que eles eram pessoas, por serem descendentes de Abraão, naturalmente abençoados por Deus. Esses galileus aqui, muitos pecados. Por isso que Pilatos os matou. Nós, judeus, menos pecados. Porque descendentes de Abraão, limpos, puros diante do Senhor, protegidos, garantidos. Então não precisamos rever nossa vida, não há necessidade de arrependimento, estamos numa situação confortável. Era o que eles pensavam naquela época, os judeus. Olha ainda o verso 2, Lucas 13, verso 2. Ele, porém, lhes disse, Jesus, não é? Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Então, esse era o pensamento dos judeus. Eles achavam que os galileus, mortos por Pilatos, cujo sangue foi misturado com o sangue do sacrifício, uma cena trágica. Eles eram mais pecadores do que todos os outros galileus. E Jesus está dizendo o quê? Não eram. Porque todos os galileus são extremamente pecadores. Tanto estes que sofreram um assassinato terrível, como os outros que estão lá plantando a sua roça, que estão lá vendendo o seu produto,
também são tão pecadores quanto os galileus que foram assassinados. Então, você não mede o pecado pelo que nós observamos aqui, no sentido de resultados terríveis, de forma nenhuma. Todos são pecadores. E então, o Senhor Jesus deixou isso muito claro. Olhe alguns textos que nos ajudam a entender melhor esta verdade. João, capítulo 9. Olha o Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 9, verso 1. Esse conceito estava impregnado no homem da antiguidade e hoje ele ainda tem muitos reflexos na nossa vida. João 9:1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Um homem cego de nascença. Aí, olha como eles pensavam naquela época. Verso 2. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Né? Se nasceu cego, alguém pecou aí. Porque uma pessoa não nasce cego sem motivo. O motivo é o pecado. Foram os pais dele que pecaram para que o menino nascesse cego, ou foi o menino que pecou e por isso ficou cego? Porque a desgraça, era o pensamento deles na época, é motivada pelo pecado. E a resposta de Jesus é: não necessariamente. Né? A desgraça, Deus pode julgar e mandar uma desgraça terrível na vida de alguém por causa de um pecado. Deus pode fazer isso? Pode. Nós vimos um exemplo em Davi. Davi cometeu um adultério terrível e Deus levou o filho de Davi com Batseba, o primeiro pelo menos. Ali claramente o juízo de Deus na vida de Davi. Mas não quer dizer que toda desgraça é motivada por um pecado específico que alguém cometeu. E os judeus estavam usando alguns textos do Antigo Testamento para se justificar e dizer: olha, não aconteceu nada de grave nas nossas vidas. Logo, estamos bem diante de Deus. E isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Você está vivendo sua vida, você tem seu trabalho, você tem seu emprego, você está com saúde, você está prosperando, você está vendo seus filhos crescerem, tudo está caminhando bem, tudo mil maravilhas, e você começa a achar que isso é porque você é um crente fiel a Deus. Pode ser. Deus queira que seja. Amém. Deus está te abençoando porque você realmente busca o Senhor. Mas isso pode mascarar pecados. Isso pode mascarar uma vida tranquila e confortável que nós vivemos, pode nos deixar numa certa estabilidade perigosa, onde nós não mais investigamos se estamos pecando diante de Deus. Não mais nos arrependemos. Achamos que estamos num nível de santidade que não necessita mais de um sério arrependimento. E isso vai acumulando na nossa vida. Quando, na verdade, isso é uma maneira de nos sabotarmos, sem perceber que estamos nos sabotando. E era o que os judeus estavam fazendo aqui. Afinal de contas, somos descendência de Abraão, né? Nenhum mal está nos acontecendo. Dentre as províncias romanas, a da Judéia era a que possuía grande liberdade, até porque os judeus eram muito confuseiros na época, então os romanos deixavam eles terem uma certa liberdade. Então eles achavam que estavam indo bem. Outro texto é lá em Jó, né? Jó capítulo 4, verso 7, nos ajuda a compreender esta ideia. Olhe Jó capítulo 4, verso 7, diz assim: lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os restos destruídos? Aqui, se eu não me engano, é um texto... Se eu não me engano, não. É um texto de um dos amigos de Jó mostrando a ele que só perece o culpado. Que só passa pelo que Jó passou quem tem muito pecado. Não necessariamente. É possível que uma pessoa que acumulou ou fez muitas coisas erradas diante de Deus, um crente, esteja sendo punido por Deus. É possível, Deus faz isso também. Mas não significa que sempre que eu passo por um problema é porque eu tenho algum tipo de pecado. E isso deve nos alertar para que nós não venhamos a julgar os nossos irmãos que passam por dificuldades e problemas. Necessariamente não quer dizer que é porque eu tenho um grande pecado ou nutro uma vida de pecado. Pode ser, mas não necessariamente, nem sempre. Outro versículo que nos mostra isso é Jó 22, verso 5, no discurso de Elifaz. Olha o que ele diz: porventura,
Jó 22, verso 5. Porventura, não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Ele está perguntando para Jó. Não é por isso que você está nessa desgraça, porque o seu pecado é enorme, porque as suas iniquidades são extremas, e aí cada um vai dar conta de si perante Deus, não é verdade? Então cada um vai se julgar, se avaliar. Por isso nós temos que ser muito honestos diante de Deus. Quais pecados eu tenho cometido? Lembra do final do Salmo 139? Senhor, vê se há em mim algum caminho mal. Sonda-me e vê se há em mim algum caminho mal. Às vezes há, e nós não enxergamos devido à gravidade do nosso ser de pecado. E isso é um perigo, porque eu percebendo ou não que estou em pecado, se eu estiver em pecado, eu estou me maltratando, me prejudicando, prejudicando minha família e prejudicando os que estão ao meu redor. Então, à noite nós vamos estudar também um texto que fala sobre pecado, que vai complementar o que nós estamos estudando hoje pela manhã. Volte para Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 3. Jesus fez a pergunta no verso 2 e ele responde claramente no verso 3. Jesus poderia ter feito aqui um silêncio e não ter respondido a pergunta, como ele já fez em outros momentos. Ele lança a pergunta e a resposta fica subentendida. Isso é feito quando? Quando a resposta é óbvia. Se Jesus fez questão de responder a própria pergunta que ele fez, é porque a resposta não era óbvia na mente dos seus leitores, ou melhor, dos seus ouvintes. Então Jesus diz no verso 3, não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Aqueles galileus mortos, quando estavam oferecendo sacrifício no altar, cujo sangue foi misturado com o sangue do sacrifício, não eram mais pecadores do que todos os outros galileus. Não eram. Eram tão pecadores quanto os outros. E se não se arrependessem, eles também seriam condenados. Da mesma forma, todos nós somos pecadores em igual medida, porque pecado é pecado, pecado é transgressão, pecado é destruição, não importa se peca um pouco menos, se peca um pouco mais, está se destruindo. E muitas vezes realmente Deus manda juízo contra nós, que estamos vivendo uma vida de pecado, mas não necessariamente, e nem sempre. Isso era um alerta para os judeus entenderem. Arrependam-se dos seus pecados. Quem não é crente no Senhor Jesus Cristo tem que se arrepender dos seus pecados para ser salvo. E quem já é crente não deve se estribar no fato de que é crente. Ah, já estou salvo, já estou garantido, agora eu posso folgar, ficar mais tranquilo e relaxado na minha vida. De forma nenhuma. Você todo dia, várias vezes ao dia, deve confessar a Deus os seus pecados, arrependido dos seus pecados. E quanto mais você conhece a Jesus, mais você percebe o quanto é pecador e que precisa arrepender-se dos pecados. Aí você diz, eita pastor, muitas mensagens sobre pecado, coisas tristes, né? Eu volto para casa triste, não gosto destas mensagens. Mas entenda, irmãos, veja tais reflexões como remédio para a nossa alma. Remédio às vezes amargo, injeção às vezes que dá picadinha, né? E dói um pouco, mas necessária. Se não fosse necessária, não estava escrita no Evangelho do Senhor Jesus. Em muitos momentos, neste Evangelho, no Evangelho de Lucas, nós lemos textos maravilhosos de bênção, de salvação, né? Da glória de Deus, mas também enxergamos textos sobre o pecado. E Jesus está dizendo, todos os pecadores têm que se arrepender. Não são só aqueles que parecem mais pecadores. Todos têm que se arrepender. Os que sofrem, os que aparentemente não sofrem, todos devem se arrepender. Para reforçar esse ensino, e esse é o primeiro ensino, os pecadores são merecedores de castigos terríveis, todos são merecedores de castigos terríveis, Jesus apresenta um outro exemplo. Esse outro exemplo é trágico também, são os 18 da Torre de Siloé. A Torre de Siloé, que ficava na cidade de Jerusalém, em dado momento ela caiu. Só existe esse relato aqui sobre esse episódio. Em nenhum outro canto do Novo Testamento existe este relato, e também em nenhum outro local da literatura secular, somente aqui. Em um dado momento essa torre cai e mata 18 judeus.
Eles logo pensaram, esses 18 judeus foram esmagados por essa torre porque são mais pecadores. Então nós estamos bem. Não aconteceu nada de grave conosco. Deus é por nós, Deus cuida de nós, estamos bem com Deus, numa vida boa e tranquila. Aqueles 18 não. Eles realmente eram muito pecadores, né? Como Jó era muito pecador, o que não é o caso, e por isso ele sofreu grandemente. E a resposta é, não, todos são pecadores, todos têm que se arrepender. É o que Jesus está ensinando aqui, verso 4. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Será que eles eram mais culpados? Por isso que a torre caiu sobre eles? Eles eram mais pecadores, mais condenados? Não, todos condenados, todos pecadores. Todos os judeus de Jerusalém devem se arrepender diante do Senhor Jesus Cristo e crer que Ele é o Salvador. Esta é a mensagem de Jesus aqui. Diferença aqui do primeiro episódio para esse segundo episódio. O primeiro episódio foi colocado, foi efetivado pela maldade de um homem, Pilatos. Pilatos, extremamente mau, mandou matar esses galileus. O motivo não sabemos ao certo. Especula-se que talvez esses galileus eram zelotes contra o Império Romano, mas é uma especulação, não temos prova disso. E então, aqui no episódio da Torre de Siloé que desaba, nós entendemos que foi uma fatalidade. Ela desabou, chegou o tempo dela, as estruturas não estavam tão boas quanto no início, ou talvez um vento mais forte, ou alguma situação, ela desabou, matou esses 18 homens. Foi uma fatalidade, foi, digamos assim, uma ocorrência que não foi efetuada por um agente humano propositadamente, mas foi do querer de Deus. Então veja, a maldade do homem e uma fatalidade. Mas foi o querer de Deus. Quer dizer que essas pessoas que receberam este mal dado pelo homem, no caso Pilatos, ou uma fatalidade, significa que são mais pecadores do que os outros? É isso que Jesus está perguntando aqui. E, novamente, o Senhor Jesus responde, verso 5. Não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Não eram. Esses judeus esmagados pela Torre de Siloé não eram mais pecadores do que os outros judeus de Jerusalém. Mas o importante aqui arrependa-se do seu pecado. Porque se você não se arrepender, você vai morrer. E a morte aqui que Jesus estava falando é a morte eterna. Então, não avalie a questão do pecado, a situação do pecado, pela sua estabilidade. Para que eu vou me converter? Você que está aqui hoje não é crente em Jesus. Por que eu vou me converter? Minha vida é boa, minha vida é tranquila, né? Eu pago meus impostos, eu não maltrato ninguém, como o povo diz, eu não bebo, não roubo, não fumo, sou crente já. Então, quer dizer, não é assim que funciona, entende? Então, as pessoas avaliam os pecados pelos efeitos e resultados. Muitas vezes, se eu não estou sofrendo nenhum mal, se minha vida vai bem, eu sou abençoado por Deus, eu sou menos pecador. De forma nenhuma. Jesus está dizendo, todos são pecadores, arrependa-se dos seus pecados. E nós que já somos crentes, temos que entender isso. O grande mal dos judeus naquela época era achar que porque eram judeus estavam bem com Deus. Talvez você ache, sou evangélico, estou na Igreja Batista Manancial, isso é suficiente para me deixar bem com Deus. Minha vida é tranquila, minha vida é boa, tudo caminha bem. Amém. Mas esse não é a forma de você medir a sua fidelidade a Deus. Não é. Qual é? Leia a Bíblia e veja se você guarda o que a Bíblia diz. Essa é a forma de você medir se você é um crente fiel a Deus. Leia a Bíblia e veja se você cumpre o que a Bíblia diz. Veja se você lê a Bíblia todo dia, uma boa parte dela. Veja se você tem uma vida de oração. Veja se você confessa os seus pecados. Veja se você sustenta a obra de Deus com a sua vida, com a sua força, sua mente, seu dinheiro, suas habilidades. Em que você colabora para o progresso do reino de Deus na terra? Faz discipulado com alguém, prega o evangelho para alguém, ama o seu inimigo, o seu irmão, aí você avalia.
se você realmente está em fidelidade diante do Senhor. Somos todos merecedores de castigos terríveis. O Senhor morreu na cruz para nos dar liberdade desses castigos, para nos dar uma vida tranquila. Mas não se esqueça, mesmo crentes convertidos e salvos, temos que nos arrepender dos nossos pecados diariamente. Se você não atenta para isso, talvez não esteja atentando para os pecados que comete. Uma segunda verdade que está implícita nesse texto, e que já falamos, é que os religiosos também são merecedores de castigos terríveis. A sociedade judaica daquela época era extremamente religiosa, e eles achavam que não eram merecedores de castigos terríveis. São os galileus mortos por Pilatos. São aqueles soterrados pela torre de Siloé, aqueles judeus. Nós, não. Nós fariseus, nós escribas, nós judeus que estamos seguindo o judaísmo daquela época, nós não somos merecedores de castigos terríveis. E esse pensamento estava nos leitores da Epístola aos Hebreus. Eles pensavam, olha, se eu voltar para o judaísmo, tudo fica bem na minha vida. Talvez eu esteja sofrendo hoje, por quê? Porque eu saí do judaísmo e me converti ao Senhor Jesus Cristo. Então agora eu vou voltar. Essa era a grande tentação deles. E não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi, né, em outros contextos, em outras igrejas, e nesta igreja também, aquela ideia. Quando eu me converti, passei por muitos problemas e dificuldades. Enquanto eu não tinha me convertido, vida tranquila e confortável. Depois da conversão, aí tem a perda do emprego, tem a divisão da família, tem as enfermidades, tem os problemas. Por que, se eu estou no caminho certo? Nós temos esse problema. Avaliamos o caminho certo pelos resultados positivos do dia a dia. E essa não é a forma de avaliar. Veja Jesus. Jesus estava no caminho certo? Indubitavelmente. Os 12 o rejeitaram. Ele era perseguido. O que Jesus fez de mal? Se não ensinar a salvação, curar pessoas, expulsar demônios e morrer na cruz pelos nossos pecados. Mas se Jesus avaliasse os resultados do dia a dia do seu ministério como filho de Deus, ele iria se deprimir. Percebe? Por isso a nossa avaliação não é uma avaliação, como chamamos, pragmática. Não é uma avaliação baseada nos resultados. Você pode ser um crente fiel, está passando por uma série de problemas, perseguições, dificuldades, e você está aflito e perguntando, Senhor, por quê? Tenho lido minha Bíblia, tenho orado ao Senhor, tenho investido na obra de Deus com minha vida, com meus recursos, e me interesso com as coisas do Senhor. Por que que eu passo por esses problemas? Eu sei que nós nos perguntamos isso, e é legítimo perguntar isso, orar e colocar diante de Deus essas coisas. No entanto, a sua avaliação deve ser naquilo que você obedece a Deus. Se você está obedecendo à vontade de Deus, você está no caminho correto. Mesmo que no dia a dia você passe por reveses, sofrimentos e dificuldades. A sua análise de si mesmo diante de Deus é baseada no que a Bíblia diz. Não é baseado no que você vive no dia a dia, mediante os resultados na sua vida. Chega uma enfermidade na sua vida. Por que, Senhor? O que eu fiz de mal? A pergunta não é essa. A pergunta é, Senhor, em que eu vou te glorificar com esta enfermidade? Essa é a pergunta que você deve fazer. Se você estiver andando segundo o querer e a vontade de Deus. Os judeus eram extremamente religiosos e avaliavam suas vidas baseado nessa religiosidade, mas eles não eram transformados pelo poder de Deus. Olha o Evangelho de João, capítulo 8, verso 33. E aqui é um segundo momento. Está implícito nessa mensagem de Jesus de Lucas 13. É a ideia de que os religiosos também são merecedores de castigos terríveis. Só ser religioso não lhe garante uma vida aceitável aos olhos de Deus. João 8, 33. Esse capítulo de João, não vamos ver todo, obviamente, mas é um capítulo muito duro, em que Jesus prega de modo muito pesado com os judeus. João 8,33. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus estava pregando sobre a liberdade do pecado, da condenação do pecado, e eles se arrogavam, nunca fomos escravos de alguém. É verdade isso? Eles foram escravos dos egípcios, né? Não essa geração, mas uma geração para trás. E eles eram atualmente escravos de quem? De Roma.
Eles eram escravos. Então, eles eram muito orgulhosos, porque era um povo religioso. E aí disseram para Jesus: como tu dizes, sereis livres? Olha o verso 34. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então Jesus estava falando desse tipo de escravidão. Jesus estava dizendo para aqueles judeus: vocês são escravos do pecado. E na mente deles, eles estavam respondendo: como se nós somos judeus? Como se nós somos descendência de Abraão? Né? Da mesma forma, você pode estar se perguntando hoje: que tanto pecado é esse, pastor? Se todo domingo eu estou na igreja. Que tanto pecado é esse que eu leio minha Bíblia todo dia? Né? Será que eu tenho tanto pecado assim? Não sei. Né? Sei que eu estou buscando resolver os meus. Né? E você conta dos seus. Primeiro conheça quais são. E busque forças no Espírito Santo de Deus para lutar contra o seu pecado. Entendendo que o maior mal que você enfrenta hoje na sua vida não é a falta de recurso financeiro, não é a falta de saúde, não são os problemas da sua família, mas são os seus próprios pecados. É o pior problema que você enfrenta hoje. E que talvez você nem tenha conhecimento da gravidade dos seus próprios pecados. João 8,39. João 8,39. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Nós somos filhos de Abraão, ou seja, não temos esses pecados todos, Jesus, que você está falando. Somos judeus, descendência de Abraão. Então, não estamos entendendo essa mensagem sobre a escravidão do pecado. Aí Jesus responde: se sois filhos de Abraão, faça o que Abraão fez. Pratique as obras de Abraão. Não é isso que eu estou vendo em vocês. Vocês não estão praticando o que Abraão praticou. E então, depois, Jesus fala o que foi que Abraão praticou. Lá em João, capítulo 8, versículo... João 8,56, é melhor. João 8,56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Então, Abraão entendeu que o Messias viria, creu no Messias e foi salvo. Arrependeu-se dos seus pecados. Só que os judeus desse período não pensavam assim. No verso 48, João 8,48, olha a imagem que os judeus tinham de Jesus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram para Jesus: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Jesus nasceu em Belém. Né? Jesus não nasceu em Samaria. Jesus era judeu de nascença, mas eles diziam: tu és samaritano e tu tens demônio, porque você fala essas coisas contra os judeus, dizendo que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Você só pode ser samaritano, nosso inimigo, e só pode estar possuído por algum demônio. Este era o pensamento que eles tinham sobre o Senhor Jesus Cristo. Os judeus, eles entendiam que por serem judeus, eles já eram salvos e já estavam bem com Deus. Criou-se no Brasil, por causa de um evangelismo mal feito, a ideia de que o fato de eu carregar o nome de evangélico, eu estou bem com Deus. As igrejas ditas evangélicas estão lotadas e repletas de pessoas que não sabem quase nada de Jesus. Quase nada de Jesus. Basta você ir na rua e fazer umas perguntas para alguém que se diz evangélico. Não são salvos, não são convertidos, mas acham que são crentes cristãos no Senhor Jesus Cristo, por causa de um evangelho mal feito. Em que sentido foi mal feito? A tentativa de encher as igrejas, sem a conversão dos pecadores, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Gerou isso no nosso país. Então, muitos acham que só o fato de eu estar frequentando uma igreja significa que eu estou bem com Deus. E Jesus diz de forma nenhuma: todos são pecadores, e se não se arrependerem, perecerão. Todos nós somos pecadores, os que já cremos, arrependidos, salvos. Os que ainda não se arrependeram e congregam nesta igreja, é urgente que você se arrependa e creia no Senhor Jesus Cristo. Lembrando que todos que somos crentes em Jesus, também temos que nos arrepender dos nossos pecados diariamente.
Lá em Gálatas 3,7, para fechar esse tópico, diz assim: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé de Abraão, a fé que ele teve em Jesus, mesmo que Abraão não soubesse o nome de Jesus, mas sabia do Messias, do Salvador, esta fé foi que salvou Abraão. Esta fé é a mesma fé que todos nós temos, a que nos salva no nome do Senhor Jesus. Religiosos também são merecedores de castigos eternos. Foi por isso que Jesus pegou esses dois exemplos, o dos galileus mortos por Pilatos, os dos que foram esmagados pela torre de Siloé, para mostrar que todos são pecadores e merecedores de castigos terríveis. E por fim, Jesus conta uma parábola. Veja que Jesus, ao contar essa parábola, ele faz outra comparação. Nos dois exemplos, Jesus comparou judeus mortos com todos os judeus, galileus mortos com todos os galileus, todos pecadores. Agora Jesus faz outra comparação. E aqui nós queremos entender que os improdutivos também são merecedores de castigos terríveis. Olha Lucas 13, verso 6, lendo novamente a parábola. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Podes cortá-la? Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? E esta parábola, esta figueira, se refere a cada judeu naquele período. Deus deu um tempo, Deus deu um prazo. Esses 3 anos aqui é simbólico, obviamente, mas pode remeter aos 3 anos de ministério do Senhor Jesus Cristo, provavelmente. E aqui eu cultivo essa figueira, mas essa figueira não produz fruto. Há 3 anos que eu rego ela e cuido dela, e ela não produz fruto. O que é que deve acontecer com ela? Eu vou cortar. Eu vou cortar e jogar fora, não serve para nada essa figueira sem fruto. No entanto, há uma voz que diz assim, verso 8, ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe põe estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Veja a misericórdia de Deus. Mais um ano. Vocês têm mais uma oportunidade de arrependimento dos pecados. Mais uma oportunidade para produzir frutos. Em muitos momentos do Evangelho, Jesus falou dos frutos. Lá em João 15, verso 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. E todo o capítulo 15 vai tratar, todo não, mas boa parte, de permanecer em Jesus e de produzir fruto. E quem não produz fruto é cortado e é lançado no fogo, figura do inferno. Ou seja, crente produz fruto. Não crente não produz fruto. Essa é a matemática do Senhor Jesus Cristo. Olha João capítulo 14, verso 5. Perdão, João 15, verso 4. Troquei. João 15, verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E o verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Só dá fruto quem permanece em Jesus. O que é permanecer em Jesus? É o crente em Cristo, convertido, salvo pelo poder do Espírito Santo de Deus, que creu no Senhor Jesus Cristo. Esse produz fruto. Se não produz fruto, é porque não permaneceu em Jesus, não creu em Jesus. É assim que nós devemos observar a nossa vida. Jesus aqui está agora comparando pessoas que produzem fruto e pessoas que não produzem fruto. E é isso que ele está dizendo lá na parábola da figueira, em Lucas capítulo 13. Você tem que se arrepender dos seus pecados. E como é que você sabe que você se arrependeu dos seus pecados? Você passou a produzir frutos. O que são esses frutos? Pregar o evangelho, ler a palavra, amar a Deus, amar o próximo, amar o inimigo, servir ao Senhor e muitos outros frutos, paciência, bondade, amor, tudo isso são frutos. Frutos característicos ou frutos essenciais aos crentes, porque foram transformados pelo poder de Deus de modo sobrenatural.
Isso não é necessariamente adquirido. Isso já está no crente, já está em você que é crente. Você não faz porque não quer. Eu não faço porque não quero. Mas já está em mim, já está em você. No dia em que cremos no Senhor Jesus Cristo, fomos transformados e temos já a habilidade de produzir os frutos que Jesus quer que produzamos. Produzir fruto é também imitar Jesus, é andar como Jesus. Então, tudo isso é fruto. O Senhor Jesus Cristo, então, ele nos diz nesse texto de hoje que os arrependidos, eles são guardados por Deus, Deus cuida deles, são salvos pelo Senhor. Os pecadores são merecedores de castigos terríveis. Vimos isso naqueles 2 primeiros exemplos. Vimos também que os religiosos também são merecedores de castigos, porque os judeus achavam que, por serem religiosos, estavam bem com Deus. Não estão. E os improdutivos, aqueles que não produzem frutos, também são merecedores de castigos terríveis. Todos aqueles que não se arrependem, os que estão aqui nestas categorias, merecem o castigo de Deus. Nós que nos arrependemos dos nossos pecados, devemos agora viver em constante arrependimento para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado e mais almas ganhas para o Senhor Jesus Cristo. Desta mensagem que Jesus nos dá, nós devemos também retirar a seguinte lição: nunca estaremos plenos, achando que chegamos no ápice, no ponto da maturidade cristã. Sempre devemos nos arrepender, sempre perceber onde precisamos consertar a nossa vida, onde precisamos reconhecer pecados, e que a nossa avaliação de vida não está nos resultados que nós observamos no dia a dia, mas está na nossa obediência à palavra de Deus. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, muito obrigado pelo teu poder, pela tua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá oportunidade de arrependimento. A nós que já cremos e aos que aqui estão, que ainda não creram no Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina que nós que cremos produzimos frutos. E que se estamos improdutivos, algo está errado, precisamos nos arrepender e precisamos produzir frutos para a honra e glória do Teu nome. Senhor, nos abençoa, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.